Muito tem se falado que a pandemia foi enviada ao mundo para disciplinar a igreja e para punir a humanidade por conta dos seus pecados. E quando eu penso sobre isso, quando eu reflito sobre essas afirmações, eu volto o meu olhar para as Escrituras Sagradas, para a revelação. Porque o texto bíblico, ele foi nos dado para lançar luz, é revelação, lançar luz sobre os nossos passos, sobre a nossa caminhada e sobre a nossa história. E quando eu abro as Escrituras e eu visito o povo de Deus no Egito, e antes desse povo sair do Egito, Deus enviou 10 pragas. E as 10 pragas que foram verdadeiras calamidades sobre o Império Egípcio e sobre a sociedade daquela época, não fez com que os egípcios se quebrantassem, se humilhassem e se voltassem ao Senhor. O faraó ficou cada vez mais endurecido, inclusive. As calamidades no Egito não fez com que o povo egípcio se convertesse, se quebrantasse, mudasse seus maus caminhos. Depois, o povo de Israel é liberto do Egito. Na expressão das Escrituras, ele foi liberto, o povo foi liberto pela mão forte do Senhor. Aí esse povo, ele vai viver 40 anos no deserto. Durante aqueles 40 anos no deserto, esse povo vai ter várias experiências com Deus. Várias experiências de sinais, várias experiências miraculosas. Esse povo vai ter, durante o dia, uma nuvem o protegendo do sol, e durante a noite, uma luz, a iluminação vindo dos céus. Esse povo vai durante 40 anos experimentar o milagre do pão diariamente, o maná que caía dos céus, que descia dos céus, e ali aquele povo se alimentava diariamente. Diz que durante 40 anos as vestes daquele povo não se desgastaram e também eles não perderam suas sandálias, seus sapatos. Eles viveram o milagre, por assim dizer. Eles experienciaram ver o mar vermelho se abrindo diante deles, eles experienciaram ver a água saindo da rocha. Eles viram milagres de água amarga se tornar água doce. Eles viram muitos sinais. Mas aquele povo que experimentou, que experienciou tantas maravilhas, as maravilhas não fizeram com que aquele povo convertesse o seu coração. Aquele povo é chamado de povo de dura cerviz. Aquele povo não se quebranta por conta dos milagres, por conta dos sinais. Ou seja, o povo egípcio não se converte, não se quebranta, não muda o seu coração por conta das pragas, por conta das tragédias. E o povo hebreu não se quebranta, não se converte por conta dos milagres. Milagre e tragédia, feitos que beneficiam o povo, feitos que maltratam o povo, não faz com que esse povo se converta, não traz quebrantamento, nem a tragédia, nem o milagre, nem a tragédia, nem o livramento. Quando a gente se depara com o ministério de Jesus, em que ele ficou, esse ministério que durou aproximadamente 3 anos, Jesus realizou uma profusão de sinais, foram muitos. Ele ressuscitou mortos, curou leprosos, curou cego de nascença. Ele fez muitos sinais. E aqueles sinais também não fizeram com que a religião judaica dos seus dias se convertesse ao Senhor.
não fez com que os religiosos se convertessem ao Senhor. Aqueles sinais não fizeram com que a sociedade se convertesse ao Senhor. Eles continuaram endurecidos. Eles continuaram se rebelando, inclusive o mataram. Quanto mais Jesus fazia sinal, mais eles se enraiveciam contra Jesus. Os sinais não foram suficientes para amolecer o coração daquela sociedade, daquelas pessoas. Portanto, diante disso, eu fico bastante convencido de que sinais não mudam ou não mudam o coração de ninguém. Sejam as tragédias, sejam os milagres. Ambos não têm essa finalidade de promover mudança no coração, porque não promove. Não promove essa mudança. Ora, se as 10 pragas no Egito não transformou a sociedade egípcia, se os milagres de Jesus e os milagres que ocorreram durante os 40 anos no deserto não fez com que esse povo se voltasse mais para o Senhor, porque a pandemia do coronavírus teria essa finalidade agora. Se a história já nos mostra que essa relação ela não existe entre uma tragédia e quebrantamento, entre essa relação entre uma tragédia, pragas e arrependimento de pecados, mudança de vida, mudança de curso, revisão de ser, atualização de essência. Não existe isso. Pelo contrário, mostra que não afetou em nada. Os sinais que foram feitos, não houve mudança, não houve afetação nesse sentido. Então, diante disso, eu, de forma óbvia, chego à conclusão de que a pandemia não tem essa finalidade de disciplinar a igreja, nem mesmo de punir a sociedade. Eu não carrego essa compreensão, porque em nenhum momento da história os grandes acontecimentos desembocaram nisso. Todavia, parece haver no coração do povo de Deus, pelo menos numa ala, ou pelo menos em alguns, o desejo de que assim fosse. E quando eu penso, buscando uma explicação, um entendimento de por que é assim, eu sou levado a entender que isso está muito por conta do vício que temos do sobrenatural. A humanidade é viciada no sobrenatural. Nós somos fascinados pelo sobrenatural. E quando uma sociedade, quando um grupo, quando uma pessoa ela é fascinada pelo sobrenatural, ela deseja muito mais o milagre, o sinal, a maravilha, do que propriamente a cura ou a resolução do seu problema. Então, por exemplo, existem as convocações para a gente orar ao nosso Deus para que a pandemia vá embora e que isso fique manifestado de que houve uma intervenção divina, houve um sinal de Deus atuando sobre a nossa cidade, atuando sobre o nosso estado, atuando sobre o nosso país e atuando sobre o mundo. Mas isso como uma manifestação do sobrenatural. Porque o que é que nós queremos? Nós queremos que a pandemia chegue ao fim, ou o que é que se quer, né? Que a pandemia chegue ao fim, ou que haja a manifestação do sobrenatural para pôr fim à pandemia. E quando eu digo que aquele que é viciado no sobrenatural, ele anseia muito mais o milagre do que a solução do seu problema, isso é muito manifesto. Porque nós já estamos cansados de saber o que é que nós devemos fazer para que diminua os casos de Covid-19, para que diminua a transmissão. Nós estamos cansados de saber.
mas parece que grupos que movimentam orações e que clamam o povo a orar para que os casos diminuam, para que diminuam as mortes, não abraçam com o mesmo afinco as recomendações sanitárias, por exemplo. Não conclamam o povo para seguir as orientações óbvias. O mesmo povo que fica de frente dos hospitais, levantando suas mãos e decretando fim ao coronavírus, que ali não haja morte e que ora para que Deus faça uma intervenção miraculosa, porque aqui nós somos o povo de Deus e estamos orando em nome de Jesus. Esse mesmo povo que às vezes ali se reúne, já se reúne não seguindo as recomendações de não aglomerar. Ou seja, o que se quer, na verdade, é uma manifestação miraculosa, é uma manifestação sobrenatural, e não o fim das mortes, e não o fim da pandemia. Porque ela pode ser minimizada por outros meios, mas a gente não quer utilizar os meios que minimiza. O que se quer, o que se espera é que ela seja minimizada mediante uma ação sobrenatural. Porque o povo de Deus, durante a história, mostra que é um povo viciado no sobrenatural. De alguma forma se quer a manifestação do milagre, para que fique provado de que aqui nós agimos em nome de Jesus. De que a igreja se fez presente, então a gente vai... A igreja circula a cidade, a igreja vai na entrada, vai na saída e ora, e tenta barrar a ação do vírus através de declarações. É querendo vencer a pandemia na base do grito. Porque se quer ver a mágica. E todas as vezes que um indivíduo, ou um povo, ou um grupo, ele é viciado no sobrenatural, ele incorre-se nessa armadilha de querer muito mais o milagre do que propriamente a resolução do problema. Isso se dá em várias áreas da vida. Não é apenas diante de uma pandemia, mas existem várias manifestações de quando o povo é viciado no sobrenatural. É aquela ideia de que para mudar de emprego precisa ouvir uma voz de Deus. Deus tem que dizer, tem que falar. Alguém em nome de Deus tem que chegar e me dizer, olha, sai, muda de emprego ou não muda. É uma pessoa que para se casar, ela precisa ouvir a voz de alguém, ela precisa olhar para uma pessoa e ver ali um anjo de um lado, de outro, apontando, dizendo, esse é o escolhido. Porque começa a se desejar muito mais o milagre do que a resolução do problema, ou de alcançar aquilo que eu quero. E assim, quanto mais a gente deseja o sobrenatural, mais a gente se livra de assumir as nossas responsabilidades e os riscos das nossas decisões. Porque eu tenho que decidir. E quanto mais eu apelo para o sobrenatural, mais eu minimizo as minhas responsabilidades. Então é muito mais fácil eu fazer declarações em nome de Jesus, de que esse mal não vai chegar na minha casa, do que eu tomar todos os cuidados, porque é muito chato tomar todos os cuidados. É muito chato estar usando máscara direto, é muito chato estar higienizando as mãos toda hora, é muito chato, a gente perde a paciência. É melhor que Deus de alguma forma me mostre a pessoa com quem eu deva me casar, do que eu ser criterioso e eu usar as minhas escolhas e tomar as minhas decisões e assumir os meus riscos, não é? É muito mais fácil. A gente não quer assumir os nossos riscos. Que nós somos seres responsáveis. Em suma, se milagres não quebranta coração, tragédia também não devemos de forma alguma ficar supondo
que a pandemia foi enviada para gerar quebrantamento no coração de pecador. Supondo que a pandemia foi enviada ao mundo para colocar a igreja no seu devido lugar, porque a igreja está muito distante de Deus. E a pandemia agora sim vai alinhar essa igreja, vai fazer com que as pessoas reconheçam o senhorio de Jesus. Milagre não muda o coração e tragédia também não. E isso é uma boa notícia. Eu vejo isso com bons olhos. Por que que é uma boa notícia? Porque, meu irmão, se pandemia ou tragédia não muda o coração para alguém se converter, para alguém abandonar os seus maus caminhos, e muito menos milagres, também é verdade que tragédias, calamidades, também não faz com que ninguém abandone o Senhor. Isso é uma excelente notícia. A história também prova que perseguição, que sofrimento não faz com que a igreja deixe de ser igreja. Pelo mesmo motivo. A estrutura humana ela é preparada para assumir as suas convicções e mantê-las independentemente do que aquilo que ocorre à sua volta. Porque quando a igreja estava sendo duramente perseguida pelo Império Romano, em que se pegava cristãos, seguidores de Jesus, e lançavam esses homens, essas mulheres e crianças para serem devorados por feras, por animais, por leões, por tigres, e essas pessoas não recuavam da sua fé. A igreja floresceu nessa época, porque diante de perseguição, diante de sofrimento, diante de tragédia, a gente não abandona as nossas convicções. E isso tanto serve no sentido de que não abandonamos, que o ser humano não abandona as suas convicções por conta do sofrimento. Isso tanto serve no sentido de dizer que por conta do sofrimento ele não abandona as suas convicções e assim ele vai se converter ao Senhor por conta do sofrimento, mas também é verdade que por conta do sofrimento ele não vai abandonar o Senhor. Isso a gente vê em linhas gerais, a sociedade como um todo. Indivíduos podem ver um exemplo aqui e ali, mas a igreja, por causa do sofrimento, jamais a igreja deixará de existir. Pelo contrário, diante do sofrimento a igreja se torna mais igreja. Diante do sofrimento, as convicções de ser igreja, de ser discípulo de Jesus, de ser seguidor, se torna muito mais firme, muito mais sólida. E isso é uma excelente notícia. Isso me empolga, inclusive. Então, se eu não guardo a suspeita de que em um momento de aflição, em um momento de perseguição, em um momento de dor, em um momento de uma tragédia, uma pessoa que siga Jesus corre o risco de abandonar Jesus por causa do sofrimento, eu também não carrego comigo a expectativa de que uma pessoa, de que uma sociedade, por conta da pandemia, por conta de muitos lutos, por conta de muita lágrima, por conta de muito sofrimento, venha se tornar cristã, venha se tornar seguidora de Jesus. Para mim isso é lógico. Para mim é isso que faz sentido. E fico muito grato a Deus saber que sofrimento ou milagre não altera a nossa caminhada e as nossas convicções. Não é para alterar mesmo, né? Não é para alterar, é por isso que não altera. Por isso que a palavra de Deus diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Se nós mudamos a nossa vida e decidimos seguir a Jesus, isso tem que ser como fruto de uma decisão muito pessoal, não sob efeito de ameaças, mas porque nós fomos constrangidos pelo amor. Decidimos seguir Jesus porque nós o amamos, porque nós o queremos bem, porque nós sabemos que Ele nos faz bem, e eu quero segui-lo independentemente de qualquer coisa. É isso que dá sentido à nossa caminhada.
É saber que aquilo que nos move na direção do Pai, nos move na direção de Jesus, não é o medo de morrer, não é o medo de perder as pessoas amadas, mas é o amor que nós temos por aquele que nos amou primeiro. E é esse amor que deve e que solidifica, não apenas deve, mas que solidifica a nossa relação. É por isso que, diante de uma ameaça, a gente não abandona o nosso Deus, porque nós o amamos. Essa relação ela foi construída na base do amor e não na base do medo, não na base dos temores. Que assim seja comigo e com você, que a gente desenvolva cada vez mais o nosso relacionamento com o Senhor, baseado nesse encanto, nesse fascínio pela pessoa bendita que Ele é, independentemente do mundo como está, que a nossa relação com Ele seja baseada, seja pautada nessa relação amorosa. Eu amo o meu Senhor e quero segui-lo todos os dias da minha vida, com ou sem pandemia, com ou sem sofrimento, mas eu quero segui-lo, porque eu o amo, porque Ele me faz bem, eu tenho razões suficientes para amá-lo e para viver ao lado dele. Que assim seja comigo e com você. Um grande abraço, um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima conversa, se Deus assim quiser.